Sabe uma outra coisa que eu queria tocar no assunto contigo também? Você viu que tem vários tópicos, uma coisa nada a ver. Eu tô na atividade física, aí depois vou pra maconha, agora eu vou falar sobre educação das crianças. Porque muito se fala dessa geração da frente das telas, na frente das telas. E eu tava até conversando com meu primo, filho do Fábio, um outro dia, que eu falei pra ele, eu falei, Gabi, você tinha que ler mais, fazer atividades que não seja aquela recepção passiva de estímulo, porque quando você lê, o seu cérebro trabalha para criar aquela cena na cabeça. É diferente de quando você assiste um seriado e aquilo tá pronto, você só recebe a informação. É assim? Como que funciona no cérebro? Por que que é tão importante as crianças lerem e criarem brincadeiras frente a ter aquele estímulo pronto? Então, é exatamente isso que você falou, a gente vai partir daquele mesmo princípio. Quando você está no livro, você está lendo, você começa a entrar na história, não Uhum. é isso? Você começa a viver aquilo. A partir do momento que você está vivendo aquilo, você tem as sensações. Mas no seriado isso também não acontece? No Também filme? acontece. E No por livro que que no também. livro é mais, Ah, porque você está usando outras habilidades, outras. Aí o estímulo é outro, você está mexendo com outras estruturas cerebrais. Você não está recebendo só o estímulo visual e trabalhando uma parte do seu cérebro, né? Que é da questão do filme, da série. Com a leitura, você está estimulando outras áreas cerebrais, tá? uhum. Então, aí tem uma importância que é significado primordial. Tem que ter a leitura, tem que ter. É, que eu até falo, assim, assim, os pais, eles brincam comigo, eles falam: "É que você não tem filho, você não sabe que todo mundo fala: 'Ai, não dá iPad pra criança', mas é porque não tem filho quando fala isso, porque Então, tem mas hora que você quer sossego". o estímulo visual pode causar. Agora a gente tem já universidades que têm pós-graduação para dependência tecnológica, dependência digital. Existe, porque ela vai na mesma área de dependência da droga, entendeu? Tudo que é o Do extremo é vício de ruim. comida, vai no mesmo núcleo ali no cérebro, ou tá passando perto ali dessas áreas. Uhum. Então tem que tomar cuidado, porque você vai dar estímulo, 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 que é aquilo que eu estava falando. Quando era criança, os estímulos eram outros, né? Então eu tinha pouca coisa para ver na televisão e ia fazer outra coisa. E essas brincadeiras que eu fazia de pular corda, jogar, sei lá, Futebol de botão, bolinha de gude, porque eu tudo isso estimulam áreas do cérebro que a gente tem que trabalhar com a criança hoje numa clínica. Eu tenho que trabalhar. Quando a gente brincava que era com pregador, hoje eu tenho que ter preparado o brinquedo, enfim, que eu uso para fazer esse movimento que a gente chama de pinça, porque não se faz mais. E isso para escrita vai mexer em determinadas áreas cerebral e a movimentação, a gente, daqui a pouco o ser motora. humano vira uma geleia, né, porque Não, mas é preocupante isso. É super sim. preocupante. Sim. Porque a gente tem que trabalhar tudo isso, coisa que não é trabalhada. E a gente fazia isso antes naturalmente. Esses estímulos visuais que a gente tem, né? Sim. Porque o estímulo vai tornando cada vez mais uma situação de vício. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não só com as telas, mas com outras coisas também. Hoje eu estava falando com as crianças de pornografia, que é outra questão muito em alta depois da pandemia. Antes e depois, né? Sei, mas assim, porque se aprende errado como que é essa questão sexual. E eu estava falando com os adolescentes, que eu trabalho com adolescente também. Como que você aprende isso? Que depois você acha que sua vida sexual tem que ser um filme, tem que ter aquela cena, e depois você se Uhum. frustra, e sai Uhum. com outra, e sai com outra. Então, assim, como você aprende os caminhos que Você você absorve tem aquilo como regra. como regra, entendeu? Então, esses estímulos vêm daí e cria dependência. Então, tem dependência da pornografia, tecnológica, do vício do alimento. Então, E para a mãe e para o pai que tá ouvindo a gente, e eles falam: "Tá bom, mas na prática como que eu corrijo isso? Meu filho já é viciado em computador. Ele não consegue pensar em outra brincadeira que não seja jogar Counter Strike, jogar Tibia, jogar agora no videogame aquele bagulho de bloco lá, Minecraft". Como que o pai e a mãe conseguem estimular, esse tipo de atividade no filho que já está viciado? aí você tem que dar um estímulo que seja mais interessante, né? Como? Como? Você tem que sair com a criança. É difícil? É, você tem que sair, tem que estimular, tem que fazer outras coisas. Não adianta só falar, ai, tem que tirar o celular. Eu tirei. Você deu. Ai, meu filho é viciado. Você que deu, Mas aí dá o quê? Tipo, dá uma né? mandala pra pintar, dá um livro Sai pra com a criança, escrever. tem parque. Eu já vi mãe com criança. Não é fácil, não é. Eu também sou mãe. Eu sei que não é fácil. Meu filho ainda, né, saindo da adolescência, eu passei por toda essa fase, trabalho com todas essas fases. Então, assim, não adianta você tirar e não dar um estímulo que seja mais prazeroso. Então, vai pro parque.
né? Vai fazer outras coisas. Tem E se a tanta... mãe e o pai que não pode estar junto, eles têm que dar alguma coisa pra criança fazer em casa, porque tá trabalhando, que é a realidade de muita mãe hoje em dia, né? O pai já era uma realidade passada já. A mãe não fica em casa. E muitas das minhas amigas falam, tá, mas não. Aí ele vai ficar caçando motivo pra encher meu saco. Eu falo, gente, Então, mas não tem outra questão. o A instrumento questão... musical é uma ótima Sim, alternativa. claro. Tem países que você é obrigado a escolher instrumento. Se você entra para escola, você escolhe o seu instrumento. Todo mundo tem que ter um instrumento. Ah, é? Tem país que é obrigado? Que Sim, legal. assim, a escola fala, você escolhe. E aí, dali você vai para fanfarra, você vai para isso, vai para as Eu já te comemorações, contei o instrumento que eu vai escolhi? tocar no estádio. Não. Você não ficou sabendo? Não, pandeiro? Não. Não, antes fosse pandeiro, né, gente? No colégio nunca nem te contaram Não. do que eu sou famosa lá? Não. Eu tinha aula com a Pro Flávia. Você chegou a conhecer? Não. Professora de Não música? conheci. Tive aula com ela. Chegou no primeiro dia de aula, ela... E aí, molecada, que instrumento que vocês tocam? Eu devia ter uns 7, 8 anos. Aí a menina, ai, piano. Aí o outro lá, violão. Aí, ai, flauta. Aí vai a Tabata. E você, Tabata? Eu toco berrante. Você acredita? E você sabe mesmo? Sei, porque eu cresci na fazenda dos meus avós. E lá, meu avô, meu pai, sempre me ensinou essas coisas. Eu sempre fui meia rústica. Eu tô falando que eu sou ogra. Eu não tô brincando. Eu sou ogra de verdade. Imaginei ela em cima do De um boi. touro. Do touro. Linda, você não tem noção. Rústica, eu falei, nossa, Eu sou a menina da porteira. Você não tá entendendo, eu sou a menina da porteira. Eu montava em cavalo sem sela, lá em Boituva, onde a gente cresceu. Fala, Fábio, se não é verdade. Eu participei de um desfile. Você ficava grudada na cerca. Ah, besta. Veio do teu pai, andando de cavalo. Meu pai fazia romaria. Ai, que legal. Então, ele participava de uma romaria. E Aí, quando eu era ó, pequena... Agora eu vou te interromper, desculpa. Pode falar. Por que você é tão ligada, tão gosta, tem essa mente curiosa? Olha a sua infância. Olha os estímulos que fazenda. você teve. Foi na fazenda, foi lá no Entendeu? sítio. É isso E- que a gente tá falando. Quais são os estímulos, né? Que tem. Ah, mas nem todo mundo pode ir na fazenda, mas você entende a diferença? Sim, É isso que sim. eu quero falar. É vivência. É aquela. A experiência sensorial Sim. que vale muito mais, às vezes, né? A Tá sensorial diante- real, Tá não diante a. do problema, ter que solucionar. Ixi, quantas Entendeu? É vezes isso. carrapato grudado do lado do peito, assim. Chegava em casa, minha mãe falava: Meu Deus, essa menina não vem uma vez do sítio sem carro. É isso. Mas eu era muito doida e eu tocava berrante. A Flávia me colocou pra tocar. Eu cantei O Menino da Porteira e toquei berrante. Ah, descobriu isso. shopping. Ela canta, gente. Não. shopping? No shopping, no Legal. Natal, coral de Natal. E você com As berrante. crianças tudo na flautinha, toda vez Você, que eu viajo. E eu lá, toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. E as crianças lá, na flautinha. Aí na hora que chamava, meu berrante ia tocando, eu levantei o berrante. Brrr, meu. Gente, sensação no shopping, todo mundo. Não, e o legal é que as crianças me zoavam, porque eu falei que berrante era um instrumento musical. E não é um instrumento musical, mas, gente, eu fui muito inocente. Eu era criança. E criança é um inferno com isso, né? Qualquer coisinha te pega pra Cristo. E elas ficaram me zoando. Quando eu levantei o berrante e toquei, Acabou. os adultos da minha frente ficou assim, ó. Porque tem que ter um fôlego É. danado. E eu não sabia disso, porque pra mim era algo natural. Eu cresci tocando. E eu sei os toques de saída do gado, de tocar o gado de volta pro pasto. E aí, quando eu toquei, os adultos ficam assim, ó. Eu só olhava pros outros alunos com aquela cara assim, ó. Viu? Chupa. Chupa que eu sou a menina da porteira. Você acredita? E com certeza isso tudo teve muita influência, porque graças a Deus eu tive uma infância assim bem eclética. Eu tinha uma avó que era da praia e a outra avó que era da fazenda. E as duas tinham um perfil completamente diferente. A da praia era toda moderna e a minha avó da fazenda era toda avó do bolo. Sabe? A avó do bolo, do docinho, do gelinho, vozinha. Até hoje ela é assim, né? E eu tive esses dois lados. E meus pais sempre trabalharam muito. Minha mãe abdicou, ficou com a gente muito também. E ela estimulava a gente bastante com essas atividades. Tanto que, coitado, meu irmão, que era mais novo, eu sentava ele, meus bichinhos de pelúcia e dava aula.
quando era pequena. Você não vê as crianças A veia de fazendo. professor lá já A veia comendo. de professor. Eu tinha talk show. Aí, ó. Eu tenho. O Paulo tem umas imagens minhas no talk Que show. Eu legal. era Liana, não era Eliana. Eu era Ah, Liana. Liana. E tinha esse tipo de estímulo que hoje você não vê as crianças terem. Então, essa é a diferença. Então, assim, aí o que acontece? Você pergunta pra mim, mas então se a mãe não faz, o que que acontece? Eu recebo lá pra atender. Aí eu vou fazer um movimento de pinça para a criança conseguir depois pegar direito no lápis. Eu vou estimular algumas coisas de atenção, de foco, dependendo da idade. Tem que fazer estímulos com as crianças ali para que elas consigam o desenvolvimento, né, na escola, porque vem para nós. E aí você vai falar, tá, já sei onde que é, e você tem que trabalhar aquilo. Então, é o que acontece. Esse que é o pezinho na pedagogia da neurociência, você adaptar o estudo da neurociência para a criança como aprendiz, como aluno, é isso? Ah, sim, a gente vai estar vendo o sistema nervoso, né, central. Então, você tem um olhar também com relação a isso. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. E como eu fiz ainda a estimulação cognitiva, você tem ainda um outro olhar. Por quê? Tem coisas que são muito básicas, mas que você faz ali e a pessoa fala: "Nossa, mas eu tenho que fazer isso?". Tem, porque aquilo vai te treinar para aquela questão. E você pode trabalhar com idosos, né, que tem os idosos também, tem a questão do Alzheimer, né, as demências lá todas. Então, Sim. também é um trabalho para você estar solidificando ou criando novos circuitos. Meu Então, avô esse antes. É trabalho. que assim, meu avô antes de falecer, era bem difícil convencer ele de fazer alguma coisa física que não fosse é, algo que ele já soubesse fazer, porque eles são resistentes à mudança. Mas o pouco que eu consegui ensinar ele a jogar videogame, puta, ajudou muito a coordenação Lógico motor que e tudo ajuda. mais. Então, ninguém tá falando que o videogame é ruim, Não, na pandemia. mas Assim, tudo vamos que é falar. demais, né? Exatamente, Tudo qualquer que é coisa que é demais. demais. Na pandemia, eu falo, meu filho foi salvo por isso, porque fazia as tarefas, tinha aula, tal, tinha os horários, acabava, ele ficava com os amigos, era conversando e jogando. Aí Uhum. você tem que ter a medida, você vai deixar a madrugada inteira? Não, tem horário, então fez, jogou, né, acabou. Na pandemia, Tem aí que os horário de pais sentiram estudo. aquilo que se fala que, assim, a criança ela não para quieta, ela tem muita energia para gastar. Aí tem aquele pai que fala assim: para quieta, para. Esse pai sofreu na pandemia, porque ele percebeu que não adianta ele mandar a criança ficar quieta, ele tem que dar um estímulo diferente para a Sim. criança. Tem que gastar a energia da criança de alguma outra forma. Se ele não for gastar, ela vai ser espontânea e vai ver a primeira coisa que ela vê na frente. É isso, não é? Sim, lógico, vai estar causando. Assim, foi o conhecimento das famílias, né? Muitas famílias não tinham essa vivência, né? Dentro do espaço, não tinha condições para estar todo mundo naquele espaço, que não fosse que final de semana, às vezes, não tá todo mundo ali tão junto, sai, volta. Então, foi uma vivência que trouxe bastante, não sei se esclarecimento, eu não sei Ah, não, se foi uma prova de ajudou. fogo. Foi uma prova de fogo, mas a questão tecnológica pegou demais para eles, entendeu? Porque daí ficou tudo liberado. Então, hoje a gente tem isso. Eu pego muito nessa questão da tecnologia, porque é o fator de procrastinação deles, entendeu? Tem ali fácil, o algoritmo te leva para dopamina total, né? Dopamina, dopamina. Ai, vou, né? Curtir ali. E eles não querem saber, isso daí é chato. Então, para você fazer esse atrativo, é um